Olá, Dev! Seja muito bem-vindo a mais uma aula da CSJ Academy. Nesta aula de hoje, nós iremos aprender a importar assets para dentro da Unity, né? Assets nada mais são do que os arquivos necessários para a gente criar um jogo, seja uma imagem, seja um objeto 3D, seja um áudio, enfim, todo o material que a gente utiliza para desenvolver, para criar o nosso jogo é considerado um asset, beleza? Então, como que a gente vai fazer isso? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir que você baixasse o arquivo que eu deixei na descrição desse vídeo aqui, tá? Você pode olhar na página aí que tem um campinho que eu deixei um arquivo para download. Bom, esse arquivo é um arquivo zip e eu gostaria de pedir para que você descompactasse ele, tá? E abrisse ele. Após descompactar e abrir, você vai ter acesso a essas três pastas aqui: 2D, 3D e áudios, tá? Então, basicamente nessa aula eu vou te mostrar a diferença aí de um asset 2D para um 3D e para um asset de áudio, do tipo de áudio, né? A primeira coisa que você vai fazer é jogar essa pasta inteira aqui na Unity. Então você pode clicar e arrastar para dentro da Unity que ela vai pegar aí a pasta inteira e vai jogar, né? Vai importar para dentro do projeto, tá? Conforme consta aqui na minha Unity. Então, aqui eu já joguei a pasta e dentro dela a gente tem aquelas duas referidas, né? 2D, 3D e áudios, certo? Antes de tudo, eu gostaria de ressaltar que a gente está trabalhando com um projeto 3D, certo? Então, um sprite aqui não vai funcionar muito bem. Mas eu vou apenas mostrar para você aqui a diferença mesmo, tá? Aqui dentro da pasta 2D, a gente tem algumas subpastas de alguns arquivos gráficos. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui essa cabeça de urso e selecionar ela, percebam que aqui no Inspector mostra as configurações de importação, tá? O que acontece? Como a gente está com um projeto 3D, por padrão, toda imagem que você coloca na Unity ela vai vir como textura, tá? O que é uma textura? A textura, ela nada mais é do que a pintura de um objeto 3D, tá? Então, se a gente criar aqui, por exemplo, um cubo, olha só, vou criar um cubo qualquer, certo? Deixa eu zerar aqui as posições dele. Beleza. E se eu pegar esse urso, olha só, esse urso que veio junto na pasta aí, jogar aqui para dentro do nosso objeto, percebam que o urso, a cabeça do urso vai ser aplicada em todos os ângulos aqui do nosso quadrado, do nosso cubo, né? Isso acontece porque o urso ele está marcado aqui como textura, tá? Como textura. Então, quando uma imagem ela é uma textura, ela pode ser aplicada a qualquer objeto 3D, tá? Poderia ser uma esfera, poderia, não tem problema. Se eu jogar aqui, ó, olha aí, olha só, tá aqui o urso dentro da nossa esfera, né? Pois é. Então, por padrão, a Unity importa imagens como textura. Só que, se eu estiver mexendo com um projeto 2D, eu não vou querer mexer necessariamente com uma textura, eu quero mexer com sprite. Então, para a gente converter esse urso, essa imagem desse urso, para um sprite, a gente vem aqui em Texture Type, tá? E marca aqui Sprite 2D, tá? Por quê? Porque a gente pode utilizar tanto como um sprite quanto como um item de UI, né? De interface de usuário. Então, se a gente der um apply aqui, por exemplo, aqui a gente tem algumas opções ainda, né? Aqui você pode dar uma tag, o nome de tag, aqui tem pixels por unidade. Esse pixels por unidade você só vai utilizar se você fizer um recorte em um sprite sheet. Então, nessa opção específica em Cygo aqui, você não precisa mexer em nada, certo? Pode deixar tudo por padrão aqui, beleza? Em Mesh Type, a gente tem Full Rect ou Tag. Quando está em Tag, a Unity simplesmente considera o recorte que você faz como padrão. E quando está em Full Rect, ela seleciona todo o quadro do personagem, o fundo dele. Ela considera toda aquela área ali como parte do sprite, certo? Então você pode deixar tudo para padrão aqui. Você tem o pivô, certo? Que é o centro da imagem. Por padrão fica no centro, mas você pode mudar para o topo, para a esquerda, para a direita, né? Para cima, direita, para cima, esquerda e assim por diante. Isso aqui é útil quando você quer mexer com espécies de joints, né, no seu jogo 2D. Joints são aqueles objetos, por exemplo, vou dar um exemplo na prática, uma corda,
certo? Você tem uma corda e não necessariamente o pivô da corda é no meio, mas sim na ponta da corda, certo? Para ela ficar até mesmo fazendo um efeito assim. Só um exemplo bem básico mesmo, tá? Aqui a gente tem o Struct Edges, certo? Essa opção aqui, pessoal, é um pouco mais avançada para quem escreve shaders na Unity, certo? Shaders na Unity são efeitos visuais que você pode programar. É uma técnica um pouquinho mais avançada na Unity, tá? Aqui você tem a opção de que ele vai gerar físicas, né? Que o sprite vai trabalhar com físicas. Aqui a gente ainda tem a opção Wrap Mode e Filter Mode. Em Wrap Mode você pode deixar Clamp, tá? Que é padrão aí para todas as texturas da Unity. Em Filter Mode você tem as opções bilinear, point e trilinear, certo? Por padrão a Unity deixa bilinear, mas você pode mudar para point ou trilinear. Se você estiver trabalhando com um arquivo com a imagem pixel art, você deve deixar em point. Quando está em point, a Unity vai trabalhar com os pixels próximos um do outro. Então, para quem já viu alguma arte do tipo de pixel art, sabe que o pixel art nada mais é do que imagens compostas de vários pixels, né? Então, quando a gente trabalha com pixel art, a gente deixa point que a imagem fica boa independentemente do tamanho do seu pixel art, certo? E bilinear, pessoal, é o padrão da Unity, que ela trabalha com cálculos em cima do sprite, em cima da imagem, né? Em cima dos pixels. E em bilinear, o cálculo é feito de forma padronizada. Se você deixar em trilinear, o cálculo ele vai ficar um pouco mais pesado, certo? Tanto que trilinear a gente utiliza mais em imagens maiores, certo? Talvez no seu jogo você tenha necessidade de colocar alguma imagem muito grande e o bilinear não dá conta de processar todo o cálculo de uma imagem grande dentro da Unity. Então você utiliza o trilinear, que ele vai fazer esse cálculo aí. E só lembrando, nesse caso ele vai aumentar um pouco a sua imagem e o processamento dela, certo? E aqui embaixo a gente tem as opções padrões da Unity aí de configurar um tipo de imagem. Você pode, por exemplo, definir aqui um tamanho e uma compressão para ela. Normal, né? Qualidade normal, baixa ou grande. Isso aqui, pessoal, é mais utilizado para quem quer otimizar o seu projeto, certo? Para quem quer diminuir o tamanho de um projeto ou fazer com que ele não fique tão grande. Então, você pode configurar, tratar aqui as imagens, né, que estejam mais pesadas, você pode configurar elas aqui, tá? Então é isso, aqui a gente viu um sprite 2D. Agora, a gente vai vir aqui na pasta 3D. Deixa eu deletar esses objetos aqui da cena. Tá, deixa eu dar um apply aqui. Cube e esfera, vou deletar esses dois. E a gente vai vir aqui dentro da pasta 3D. Dentro da pasta 3D vai ter uma pasta chamada Wolf. Dentro dela uma chamada Texture, né? Que são as texturas aí do lobo. E temos aqui um objeto chamado lobo, né? Wolf, certo? O que acontece? Esse objeto aqui, ele é um objeto 3D, tá? É um lobo modelado em 3D. Então, como que eu faço para pré-visualizar esse lobo? Você clica em cima do objeto e aqui embaixo vai ter essa janela aqui, ó. Deixa eu esticar um pouquinho para o lado aqui. Provavelmente, se ela tiver assim no seu, você pode subir ela, tá? Então, você tem aqui essa janela aqui, ó, que mostra até o nosso objeto 3D. Então, aqui eu sei que tem um lobo aqui, né? Você pode pegar ele e jogar na cena, ó. Pronto, meu lobo está aqui na cena, a gente pode aumentar ele, certo? Então a gente tem o lobo aqui inserido na nossa cena como um objeto 3D, certo? Esse lobo ele já foi modelado por alguém e já foi animado por alguém, pela mesma pessoa. Então ele já está praticamente pronto para ser utilizado aqui em qualquer projeto, certo? Ah, Windows, como é que eu sei se um objeto 3D está animado ou não? Simplesmente você vem aqui, ó, na opção de importação delas, né, nas configurações de importação do objeto 3D, clicando aqui na janela de Assets em cima do objeto 3D, e vem na aba Animation, certo? Ele tem a aba Model, Rig, Animation Materials, né? Então aqui na aba Animation, você vai ver aqui embaixo os clips, certo? Percebam que está até mostrando aqui que o clipe dele parado começa no 0 e termina no 1 segundo. O clipe dele caçando, né? A gente pode ver aqui que é do 0 ao 40 segundos, aos 40 segundos e assim por diante. Então, aqui ele já está pré-configurado com animações.
Ah, mas eu quero ver como é que é cada uma dessas animações, certo? Você pode levantar aqui a janela, né, para ficar um pouquinho maior. E aí você pode clicar em cima da animação que você quer, por exemplo, esse zero, e dar um play aqui, ó. O zero nada mais é do que ele parado. Beleza, então não vai fazer nada. Aqui a gente tem ele caçando. Se a gente der um play, ó. Olha só que legal. Então a gente tem a animação em loop aí dele na movimentação de caçar. Certo? Aqui a gente tem ainda ele parado. Perceba que ele movimenta aí bem de leve, né? Aqui a gente tem ele correndo. Certo? Nosso lobo correndo. Aqui a gente tem o lobo sentando, né, aliás. E aqui a gente tem ele caminhando de leve, certo? Então assim, pessoal, a gente traz um objeto 3D para dentro aqui da Unity, tá? Ah, Winis, como é que eu faço para aplicar essa animação na prática ali no meu jogo? Calma, calma que a gente vai ver isso muito em breve. O foco dessa aula é a gente ver apenas como que a gente importa um objeto. Eu estou só te mostrando aqui uma forma de você ver se tem animação ou não. Às vezes você quer baixar um objeto 3D da internet e quer saber, né, se ele tem animação ou não. É um método bem simples aí, se ele está irrigado ou não, certo? Então é isso, pessoal. Aqui você trouxe o lobo para a cena e ele está inserido ali na sua cena. Então aqui a gente importou o objeto 3D. Um objeto do tipo áudio é mais tranquilo ainda. Ao selecionar ele, você tem a opção aqui, algumas opções padrões aqui de importação de áudio, que você pode selecionar aqui a qualidade, né? Você colocar um tipo de compressão, às vezes você quer diminuir o tamanho do áudio, né? Ou configurar alguma coisa muito específica, você mexe aqui nas configurações de importação, tá? E aqui embaixo, ó, você pode dar um play no áudio. Tá? Então aqui eu dei o play no áudio, tranquilo. E aí, de posse desse áudio aqui, a gente já pode manipular ele através de scripts para a gente tocar ele numa cena, tocar quando acontecer alguma coisa, né? E assim por diante. Então aqui a gente tem as opções de áudio, beleza? Então é isso, pessoal. A gente não vai programar nada, a gente não vai inserir aqui na prática ainda esses objetos na cena, porque essa nossa aula aqui é só a introdução da Unity. A gente só está vendo aqui como é que a gente importa mesmo, tá? Mais uma coisa que eu queria deixar uma dica aí para você é de sites, onde você pode estar baixando aí assets, tá? Ah, eu quero criar um jogo de teste, um jogo para me treinar minhas habilidades, né? Enfim, para questão de aprendizado, de estudo mesmo. Eu te indico 3 sites, tá? Você tem o Open Game Art, que é o que eu mais indico porque ele possui, se você vir aqui em browser, ele possui arquivos 2D, 3D, texturas, músicas, né? Então ele tem basicamente tudo que você precisa. E você seleciona aqui um tipo e aí ele vai filtrar, ele ainda te dá opções de filtragem aqui, né? Para você, e ele ainda te dá as opções aqui, né, de busca, você pode pôr um nome, aqui embaixo ele te dá mais filtros, né? Então aqui ele te dá os tipos dos arquivos e é tudo gratuito, tá? Então eu indico bastante para você treinar. Baixa alguma coisa aqui e treina, coloca na sua cena. Como estudo é muito útil mesmo, beleza? Então, o outro site que eu indico é o free3d.com, tá? Nesse site aqui, você será capaz de baixar arquivos 3D para colocar no seu projeto, né? No caso na Unity, certo? Só uma pequena observação que eu faço é que a Unity ela só vai aceitar FBX ou OBJs, tá? É um desses dois tipos de arquivo aqui. A Unity só aceita isso. Se você baixar um Blender Mode, né, um 3D Studio, um 3ds Max aí, um Maya, né, você não vai poder colocar na Unity. Você tem que exportar o objeto. Caso você mexa já com algum programa de modelagem, você sabe disso, né? Você sabe que essas ferramentas elas podem exportar em vários formatos. E os formatos que a Unity aceita são FBX e OBJs. Então aqui você tem um acesso a um acervo de modelos 3D que novamente para você treinar eu indico bastante, tá? Para questão de estudo mesmo. E por fim, para quem gosta do 2D, tem o Kenney aqui,
que ele fornece vários tipos de assets. Ó, você tem cenas, tem personagens, né? Tem ícones, tudo gratuitamente. Então, para você baixar e estudar, é excelente, certo? É excelente mesmo. Que os assets dele, inclusive, são bem bonitinhos. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa aula, certo? E até a próxima aula. Valeu!